Bom dia, Antônio. Bom dia. Começar com o assunto da semana que gerou grande repercussão. O Renato, na segunda-feira, ele não comandou o treino na reapresentação junto com os demais jogadores. Os atletas estavam, ele seguiu no Rio de Janeiro. Isso gerou críticas. Gostaria de ouvir a direção a respeito disso, quanto a folga é alinhada, como é concedida essa folga, né? Qual o critério, e se não é um problema numa semana Grenal, o treinador não deveria estar presente em todos os treinos. Bom, Rodrigo, primeiro que a folga que o Grêmio concedeu a todos os seus funcionários, ela foi previamente combinada pós-jogo contra o Fortaleza e atrelada a um bom resultado contra o Fortaleza, que acabou acontecendo, uma boa atuação e uma vitória importante do Grêmio. Depois a CBF acabou marcando esse jogo, até porque as datas FIFA são planejadas com bastante antecedência, né? Marcando esse jogo contra o Atlético Mineiro, a gente fez e a folga foi empurrada para frente. A gente ainda teve uma semana cheia para trabalhar, então muitas vezes a gente faz jogos importantes jogando domingo à noite e depois quarta, 19 horas. Então, assim, em nenhum momento vai prejudicar a preparação do clássico. Até porque o Renato entra na parte técnica, tática e anímica, que não foi o que foi trabalhado na segunda-feira. E eu não vou mais falar sobre esse assunto, o meu foco está todo no jogo de sábado e em vencer o jogo. Pois é, Bruno, você falou em vencer o jogo, né? Primeiro, bom dia. Bom dia. A gente sabe que Grenal ele tem um fator determinante em avaliações, né? De campanha, de ano, de trabalho. O Grêmio está no momento de definição, né? O discurso até da diretoria e em conjunto com o Renato é de tratar a renovação ou não, ou procurar novo trabalho no final do Campeonato Brasileiro. Está tudo certo, esse é o discurso e o Grêmio tem algo ainda no campeonato, mas o que pode representar o Clássico Grenal? Pode representar o fim de um ciclo, pode representar dar margem para a continuidade de um ciclo. Passa por isso também o Clássico Grenal, para essa avaliação que o Grêmio vai fazer e olhar para trás no ano de 2024, para a continuidade ou não, e esse ciclo eu falo, claro, do treinador? Berton, eu não posso balizar o planejamento de um clube do tamanho do Grêmio por um jogo só. Obviamente a gente sabe da importância do Grenal e a gente quer vencer o Grenal, né? Nos últimos anos aconteceu muito do Grêmio vencer títulos e o Inter vencer alguns Grenais e agora parece que está tudo errado aqui, está tudo certo do lado de lá, né? Então, assim, a gente vai botar toda a energia para vencer o Clássico. Por quê? Porque foi uma temporada abaixo do que a gente esperava e a gente sabe que vencer esse jogo vai dar um ânimo para a reta final da temporada, mas não vai ser o Grenal que vai decidir o futuro do Grêmio. E o Grêmio tem um planejamento que vem dessa gestão para toda a sequência da temporada, para os próximos anos. Tem muitas coisas que vamos debater no final do ano, né? Mas tem muitas coisas que são conceitos, né? Se um jogo mudar todo o nosso planejamento, aí não faz sentido, na minha opinião. Bom dia, Bruno. Bruno, tu falasse que não ia comentar sobre a questão da folga do Renato, eu não quero entrar nesse assunto, mas falando sobre a impressão que passa do torcedor, né, e a gente hoje por estar mais afastado, então o torcedor acaba não tendo aquela informação mais precisa, por não estarmos mais no treino e tal, a impressão que passou para o torcedor, que o torcedor vê esse Grenal com uma importância muito grande, por causa do Roger, que ele sabe que o Roger vai querer vir com tudo para ganhar do Grêmio, por tudo que envolve esse clássico. A impressão que passou é de um Grêmio não tão focado quanto o Inter para o clássico. O que tu pode falar em relação a essa impressão que passou para o torcedor, que acabou preocupando o torcedor, e também sobre Bruno Arleu de Araújo apitando esse clássico? Posso garantir para o torcedor que o foco é total. Eu estou em contato diário com os atletas e todos eles querem muito vencer o jogo. A comissão técnica está preparando o time para isso. A gente já teve uma conversa muito importante com os jogadores essa semana, né, para tratar sobre esse tema. E eu posso garantir para a torcida que a impressão está errada. O foco está total em vencer o Grenal e muito forte para o Beira-Rio para ganhar o jogo. Sobre o Bruno Arleu, ele é um árbitro que já teve alguns problemas, em arbitragens de jogos do Grêmio. Eu não vou entrar mais nessa polêmica, porque quem está tentando condicionar a arbitragem é o Internacional e não o Grêmio, né? A minha manifestação no pós-jogo em BH foi no sentido de um apelo à CBF, visto que o Grêmio
o Grêmio não tem sido prejudicado. O Grêmio é o clube mais prejudicado pela arbitragem nos últimos 2 anos. O Grêmio deveria ser o atual campeão brasileiro se não fosse os erros grotescos da arbitragem brasileira. Porque o Grêmio, para citar apenas um lance, teve uma mão em que é um dos maiores pênaltis que eu já vi na história do futebol e que não foi marcado em Itaquera. E aqueles 2 pontos foram os 2 pontos que nos faltaram, assim como outros erros, para se sagrar campeão brasileiro. Inclusive, os erros foram tão graves que esses árbitros que cometeram esses erros foram afastados pela CBF. Tamanho foram esses erros. Então, no pós-jogo, onde eu vejo uma arbitragem catastrófica novamente, que interferiu em 3 lances capitais do jogo, e eu não quero mais que a arbitragem interfira nas campanhas do Grêmio, eu vou ao microfone e faço um apelo pela melhora das arbitragens. Obviamente, o próximo jogo é o Grenal, eu vou fazer um apelo para o próximo jogo. E aí, do outro lado lá, chamaram a gente de retrógrado e fizeram a coisa mais... Eu nem sabia que isso existia no futebol ainda, uma reunião de urgência com a CBF para tentar mudar o árbitro. Tem algo... Vocês conhecem alguma coisa mais retrógrada do que isso? E que clima que está sendo gerado para o árbitro num estádio com 50 mil pessoas, em que o presidente do Inter chama o árbitro de vagabundo numa súmula que vai ser julgada, né? Que clima que se gera? Isso não é condicionamento de arbitragem, isso não é retrógrado. Então eu só espero que o seu Bruno Arleu honre o seu distintivo FIFA e passe desapercebido no clássico e que o jogo seja decidido dentro de campo. Brum, bom dia. A gente vai ter um Grenal mais uma vez marcado por favoritismo, né? Pelo menos aqui fora, né? Pela imprensa esse favoritismo. Pode ser, ou até pelo torcedor muitas vezes, né? Que também está do inflamado Inter ou o torcedor do Inter, tá, entendi. Inflamado com o Grenal, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como que está o clima lá dentro do vestiário e também da diretoria com isso, né? Vendo lá de dentro o que está acontecendo aqui fora, para um jogo que é um jogo de campeonato brasileiro, a gente sabe, e o Renato trata sempre um jogo de 3 pontos, ele dá importância que deve ser dado ao Grenal, mas ele é um cara que normalmente dá uma acalmada nos jogadores em relação a isso, até para que os ânimos não se exaltem muito. Queria que tu falasse como que está o vestiário e a diretoria pensa sobre esse favoritismo. Não precisa acalmar os jogadores por uma questão de favoritismo que, no meu ponto de vista, está sendo criada pela imprensa, né? E aí eu respeito a análise de cada um, mas eu acho que Grenal é um jogo que muitas vezes já mostrou que não se tem favorito, né? Inclusive em disparidades maiores de elencos e campanhas, né? Recentemente, o vice-campeão da Série B, o Grêmio, venceu o vice-campeão da Série A por 3-0 no Beira-Rio, numa reta final de Campeonato Gaúcho. Então, assim, com esses elencos atuais, não vejo como cravar um favorito. Vejo num jogo que vai ser muito disputado, como todos os Grenais, e os atletas estão com foco nisso, né? Obviamente, tem sempre algum que ganha um ânimo a mais, né? Quando a gente duvida dos caras ali, né? Mas esse grupo é muito bom, Gabriel. Eu me arrisco a dizer que tudo que o Grêmio passou nessa temporada, né, ficar sem estádio todos esses jogos, a situação podia ser pior. A gente queria que ela fosse melhor, mas ela podia ser pior. E eu tenho certeza que o Grêmio vai fazer um grande jogo. Bruno, tu citaste aqui já ao longo, desde o início da coletiva, tu citaste alguns pontos aí como a questão do Inter ter buscado alguma situação de condicionamento de arbitragem, né, nesse sentido. A situação do favoritismo colocado agora. Citaste também que a temporada do Grêmio ela não foi boa, reconhecido pela direção do Grêmio. O Grêmio hoje está numa situação de tabela que ainda olha quem vem atrás numa situação de perigo ainda. Dentro de todo esse contexto, e a tua presença aqui hoje, né, que em véspera de jogo normal, a gente não tem a tua presença, a gente tem a tua presença hoje aqui na véspera de um clássico Grenal. Esse clássico ele vale mais do que algum outro jogo? Ele está valendo mais para a temporada? Grenal sempre vale mais que tudo, né? Na rivalidade, tu ganhar um clássico, todos os jogos simbolizam 3 pontos, mas tu ganhar um Grenal sempre é mais gostoso do que ganhar outro jogo. Eu estou vindo me manifestar porque em algumas semanas cheias a gente tem usado esse espaço para preencher, atender vocês, né? E poder esclarecer algumas dúvidas. Agora eu estou muito motivado e todos estão muito motivados, assim como a gente fica muito motivado em todos os Grenais. E a gente está muito motivado para fazer uma reta final de temporada, para tentar compensar tudo o que aconteceu nessa temporada por fatores que a gente já debateu aqui.
Então, o foco é total no jogo, eu posso garantir para o torcedor que o Grêmio vai fazer um jogo muito forte no sábado e, se Deus quiser, sair com um excelente resultado. Brum, aproveitar que eu sei que você olha todos os treinos, ou quase todos, mas tem um conflito de informações aqui. Você falou que na segunda-feira não teve um trabalho técnico-tático, mas no site do Grêmio tem uma matéria que detalha o treinamento e que diz que houve um trabalho técnico-tático depois do treino físico. A liberação do Renato, ela foi planejada, você já falou. Vocês não calculam o contexto da semana de uma folga, por exemplo, Grenal no sábado, uma folga na segunda-feira, como isso vai reverberar no ambiente? Porque nós sabemos como funciona a aldeia, como funciona a imprensa e como funciona a cabeça do torcedor. Isso não deveria estar também embutido na preparação de um Grenal tão importante, o último da temporada, um ano que o Grêmio ainda não venceu o Grenal? Matheus, primeiro peço desculpa ao nosso torcedor, foi um erro da nossa comunicação a matéria que saiu no site dizendo que foi um treino, o termo foi usado técnico-tático, né? Não, ele foi um treino físico. Como eu sei que tu é um dos jornalistas mais estudiosos... Quê? Tem foto do treino com bola. Tá, mas aí que o ponto que eu vou entrar, né? Tu é um cara estudioso e lê bastante sobre futebol, que eu sei, eu tô errado. Tu sabe o que é periodização tática, obviamente, né? A gente admira muitos treinadores portugueses aqui no Brasil, que não existe mais treino físico, só corrida, né? A gente não somos mais atletas de futebol. E a periodização tática, que é algo que está disseminado pelo mundo inteiro, né? Começou com a escola portuguesa, que tem trazido bons técnicos para o Brasil também. O treino físico tem bola hoje, né? Então, assim, se essa foi a dúvida que ficou, os nossos treinos físicos, eles têm bola. Agora, realmente, eu peço desculpa ao torcedor pelo erro da nossa comunicação, que foi ao site, foi comunicado de uma forma errada por quem escreveu, e quando a gente viu, a gente tentou corrigir e apurar para que esse erro não acontecesse mais. Brum, boa tarde. Tu falou muito sobre a mobilização que se tem no ambiente nesse sentido, sobre o Grêmio estar focado. Eu queria que tu relatasse mais os bastidores, como que vocês estão trabalhando durante toda essa semana, o contexto que o Grêmio se apresenta para a disputa do Grenal. Quais ações práticas que daí vocês estão fazendo no vestiário para que não fique somente no discurso de mobilização? Como que vocês estão tratando do vestiário para que toda essa questão de favoritismo, de preparação, seja colocado no vestiário? E também, qual Grêmio a gente pode esperar no Beira-Rio? Um Grêmio reativo, um Grêmio também tentando se impor? Como que vocês estão trabalhando essa questão? Calhau, eu acho que o Grêmio já fez outros grandes jogos com essa gestão, com o Renato de treinador, eu como vice-presidente, com todo esse staff que trabalha no futebol. E a gente faz, quando o jogo é importante, uma preparação, como faz para os outros jogos, mas com alguns ingredientes de conversas, né, mobilização, né, para que o foco seja total no jogo. Então, eu posso te garantir que isso não é só um discurso, né? Até porque eu não estou falando sobre isso a semana toda, estou vindo aqui atender vocês e, como é um canal de comunicação com o nosso torcedor, garantir em que a gente já está muito, muito focado para o clássico, né? Sobre o estilo de jogo, acho que o Grêmio tem o seu estilo de jogo, do seu treinador, que é um estilo de jogo que sempre busca a vitória, e acho que não pode ser diferente no Grenal. O Grêmio vai para tentar vencer o jogo. Agora, muitas vezes a circunstância do jogo pode levar a uma outra estratégia, mas o Grêmio vai para jogar de igual para igual para tentar vencer o jogo. Bruno, boa tarde. Falou aqui sobre o planejamento do Grêmio, sobre o ano que não foi tão bom, mas agora a gente tem um clássico Grenal e uma reta final de Campeonato Brasileiro. O torcedor está ansioso por isso e tem o planejamento do Grêmio com a meta orçamentária. Se eu não me engano, era previsto o 8º lugar do Campeonato Brasileiro, logo no início do ano foi colocado isso. Tem uma certa dificuldade por questões de pontos para chegar até lá, que é uma média, né? O Grêmio, o que tu pode passar através desse Grenal? Seria essa virada de chave, essa reta final para pelo menos tentar chegar num G8, talvez aí, ou G9, que se possa existir essa possibilidade no Campeonato Brasileiro? Na verdade, a gente não está pensando na posição pela meta orçamentária, né? Até porque ano passado, na meta orçamentária, acho que estava 8º lugar e foi 2º. E isso fez entrar mais dinheiro do que ao contrário, né? Quando tu prevê 8º e termina abaixo. O orçamento ele é composto por uma série de fatores em que ele é variável, né? Conforme o futebol não é uma ciência exata, né? Mas o foco não está por causa disso. O foco está porque ainda é possível chegar mais na frente, é possível ainda chegar em 8º lugar, em 7º, em 6º e assim por diante. E o foco está para fazer uma reta final de campeonato
E isso a gente já vinha trabalhando há algum tempo. Infelizmente, eu acho que a gente foi novamente prejudicado contra o Atlético Mineiro. Assim como a gente já vinha sendo prejudicado contra o Atlético Mineiro aqui na Arena, e nos tiraram pontos importantes, em que também, fora tudo que o Grêmio sofreu, estão interferindo diretamente na campanha desse ano, assim como interferiram na campanha do ano passado. Eu volto a dizer, o Grêmio deveria ser o atual campeão brasileiro se não fossem os erros graves de arbitragem a quais a gente tem sido submetido historicamente, né? Mas desde que eu estou aqui de uma maneira mais forte. Antônio, tu disseste na primeira resposta que não vai ser o Grenal, né, que vai ter uma avaliação da temporada e a questão até da comissão técnica, vai ser jogo que vai decidir. Para ti, como executivo do Grêmio, como torcedor do Grêmio, o que vale esse jogo? Daqui uns dias teremos aí quase 500 Grenais, então é mais um. O que ele representa para ti e uma vitória domingo, sábado? O Grenal é o nosso principal clássico, né? Eu digo que é um dos principais, se não é o principal clássico do mundo. Desde criança o Grenal significava muito, né? Eu tenho na minha memória vitórias históricas no Grenal, na Arena, no Olímpico, no Beira-Rio, e vai significar muito. Já venci outros Grenais como dirigente, vencer mais esse Grenal, e tenho certeza que para o Renato significa muito, para todos os jogadores significa muito. Tem jogadores que estão estreando no Grenal e estão loucos para desfrutar do prazer de jogar esse clássico. E sempre uma vitória no Grenal é muito especial. Brum, aqui. Ontem na coletiva do Roger, ele falou sobre a folga do Renato, falou que conhece muito bem o Renato e que ele vai usar essas críticas de fora como uma mobilização interna. Aí eu te pergunto, o Grêmio vai usar isso como uma mobilização interna? E mais, essa fala do Roger repercutiu de alguma forma dentro do Grêmio? Não repercutiu de nenhuma maneira, até porque o Renato também conhece muito bem o Roger, né? Talvez conheça mais o Roger do que o Roger conhece o Renato. Isso eu não sei aferir, porque o Roger foi auxiliar do Renato durante algum tempo aqui no Grêmio, né? É bom assim, né? Vira uma estratégia, um conhece o outro. Espero que o Renato vença esse confronto. Bruno, tudo bem? Desde o jogo contra o Botafogo, o Grêmio apresentou uma melhora de desempenho, né? Um crescimento, a gente pode citar assim, justamente num retorno do modelo do Renato. O 4-2-3-1, tendo o Edenilson como esse falso ponta, o Aravena como um jogador de mais lateral, e desse jogo para cá, tem uma mudança para o Grenal, que é a lateral esquerda. Eu queria te ouvir falando sobre essa mudança, a ausência do Reinaldo na lateral esquerda, e claro que tu não vai dizer quem vai jogar, mas o que pode ser mais importante para cobrir esse espaço, essa lacuna deixada pelo Reinaldo? É a experiência, é o jogador conhecer melhor a posição, é o jogador que tem mais vitalidade nesse momento, mais desejo de fazer um grande jogo contra o Inter? O que tu imagina que possa ser um diferencial para essa mudança específica que o Grêmio vai ter dos últimos jogos? Conde, gostei da tua leitura, realmente é um 4-2-3-1, né? Mas no 4-2-3-1 mudar só o lateral esquerdo, teoricamente não impacta muito no sistema de jogo, né? Uma reposição por um motivo de suspensão. E aí eu vou deixar para o Renato essa segunda parte aí da escolha técnica de quem vai ocupar, e já desejo um grande jogo para quem ocupar a nossa lateral esquerda. Bom dia, Bruno. Bom dia. A gente sabe que o Grêmio tem como prática já deixar as coisas para o próximo ano, ali para o final da temporada, né? Mas ventilou-se aí o nome do Filipão como coordenador técnico nas últimas semanas. Independente do nome, é uma possibilidade real que o ano que vem o Grêmio tenha esse coordenador técnico? O nome do Filipão foi realmente sondado, né? O que vocês pensam para isso, para 2025? Bom, primeiramente, queria dizer que eu amo o Filipão, é um grande ídolo para mim, é um cara que tive a oportunidade de conhecer aí nesse período que eu estou no Grêmio, um grande gremista, conquistou inúmeros títulos aqui, mas em nenhum momento a gente conversou com o Filipão sobre essa possibilidade, e também não estamos tratando ainda sobre a possibilidade desse cargo para o ano que vem, assim como não estamos tratando outras questões contratuais, e o nosso foco tá total aqui na temporada de 2024, que eu acho que dá para terminar essa temporada de uma maneira bem forte ainda.